É uma boa pergunta, porque é exatamente isso, tem vantagens e desvantagens. Uma é controle, né? Por um lado, tem uma vantagem, né, sobre controle. Você controla toda a etapa do processo, desde da criação até o desenho de produção, porque, assim, também tem uma questão que é, primeiro longa como diretor. Tinha co-dirigido um telefilme, primeiro longa que eu dirijo. E, assim, ninguém ia me dar um filme para fazer, né? Você vai e faz o seu. E, então, nesse sentido, foi uma oportunidade, né? E eu acho que, assim, como é um primeiro filme, um filme de baixo orçamento, coisa assim, eu também tive, ao ter esse controle todo, mais facilidade de colocar valor na tela, né? Porque eu consegui negociar as coisas desde o início do planejamento da produção. E escrever pensando também no que daria para colocar na tela nesse sentido. E eu acho que o filme, assim, ele tem valor de produção, você vê na tela essas coisas. A equipe foi uma equipe super legal, consegui trabalhar com gente hiper profissa e tal, e que acreditou, bancou o projeto também nesse sentido, né? Não que as pessoas não tenham ganho, todo mundo ganhou, e ganhou um salário decente, digno de mercado, né? Mas a gente conseguiu desenhar a produção bem nesse sentido. A desvantagem é porque você fica meio alucinado, né? Você faz tudo e eu adoraria, nos próximos, dividir, entendeu? E não ser ou nem ser o único produtor, ou dividir a produção com alguém, ou produzir e não dirigir também, que eu também acho ótimo, assim, voltar a fazer uma coisa nesse sentido. E desenvolver o produto e não ter que dirigir, entendeu? Isso eu acho bacana. É a meta para os próximos, assim. Só dirigir. Não é a primeira vez que eu faço isso, nos curtas também, que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Um deles era sobre ex-combatentes do Vietnã, o outro era também, no Brasil, era uma história de quebrada também, né? Isso 20 anos atrás, né? E sempre foi uma questão da violência, né? E aí o que eu sinto é que hoje em dia a gente tem uma questão da violência que é tão premente, tão perpassa tudo, todas as relações, que eu queria fazer uma coisa que não fosse só a quebrada, que circulasse por aquilo. E eu tenho um fascínio muito grande sobre o que está acontecendo nessa engenharia da violência toda, né? Então, por isso que eu comecei a ler PCC, como é que se estrutura, fui pesquisar, conversar com gente do movimento, né? Entender como é que eles se estruturavam também, falar com antropólogos que trabalham em cima disso e tentar entender essa engenharia da violência, por um lado, entendeu? Não é que eu fosse não queria fazer um filme sobre a quebrada, queria fazer um filme sobre o rescaldo da violência nas outras pessoas que não são as pessoas que comandam necessariamente nem um movimento nem outro. Então não é o Marcola e não é o comandante da PM, não é o secretário da Segurança e o Marcola discutindo sobre isso, mas é como o efeito repercute naqueles que estão vivendo isso ao nível mais básico, as pessoas que perpassam isso e acabam sendo tomadas por esse processo como um todo. Então, acho que era mais nesse sentido, assim. E aí isso pode ser a quebrada, pode ser a violência da corrupção ou do descaso, né? Pode ser várias outras coisas. Então, acho que essa era uma meta, assim, Eu acho que o que tem é um certo... Quando você fala o gênero favela movie, foi uma coisa que... E não são tantos, se você começar a pontuar, mas é uma coisa que chamou uma certa atenção e eu acho que tem muito preconceito nisso, na verdade. Porque eu acho que você retratar aquele extrato é visto com um olhar preconceituoso, é como se não merecesse estar na tela. Então você coloca nisso num nicho, você chama isso de favela movie. E acontece uma coisa que eu vi uma vez, eu fui para o Chile, estava fotografando lá no dia Eles comemoram todo o golpe lá da ditadura, no dia 11. Eu estava lá fotografando e comecei a fotografar umas pessoas que, assim, sem teto, assim, e me veio uma chilena, uma senhora, falar, isso não fotografa isso não é a realidade do Chile, isso não é verdade, não sei o quê. E, claro, era um movimento de reação, né? E um movimento reacionário, por um lado, assim, isso não merece estar no quadro, né? E, então, eu sinto que tem, não necessariamente um gênero,
mas as pessoas querem colocar uma coisa nesse sentido porque isso exclui o outro, tira o mérito da tela daquele, né? Então todo mundo fala, o Brasil precisa ter um filme de classe média, coisa assim. Pega os americanos, eles têm um monte de filme de gueto. Os filmes policiais são de gueto também, né? E é um misto dos dois. Tem tanto preconceito quanto a necessidade de olhar para aquilo, né? Vale nas duas coisas. Então aqui também acho que essa qualificação ela tem esses dois sentidos. Distribuição no Brasil hoje em dia é um problema, né? Todo mundo sabe. E eu espero, porque assim, eu não queria fazer um filme que fosse para circuito fechado de arte. Não é essa a meta. Eu queria comunicar, queria que conseguisse comunicar. E nesse sentido, até num certo viés mais emocional mesmo, que as pessoas se liguem emocionalmente na coisa e embarquem na viagem. Quando você faz e constrói uma coisa assim, é que você está querendo que o público se engaje naquilo lá, né? E eu acho que se a gente conseguir bolar uma estratégia, que hoje em dia está muito difícil, a gente tem que bolar uma estratégia que seja diferenciada. Não adianta colocar o filme na sala de cinema e ir para a crítica tradicional, fazer um press release, chamar uma sala de imprensa, fazer uma cabine. Isso não vai resolver o filme. O que precisa é achar os formadores de opinião nessas comunidades, a gente precisa acessar, entender como é que é o diálogo com eles, apresentar a obra, ver a reação e, em cima disso, fazer um circuito alternativo e achar essas redes sociais para engajá-las no processo, né? E isso é um desafio enorme. Eu acho que assim, tem gente hoje em dia que começa a fazer isso, né? Mas vai ser um aprendizado, porque eu também quero aprender com isso, como comunica, né? Mas se não for uma coisa de vender vários ingressos, eu quero que ele pelo menos vá para os circuitos alternativos, que ele consiga... O filme já foi pago. Eu quero que ele chegue nas pessoas. Se ele chegar e se viabilizar comercialmente também, melhor dos mundos, porque viabiliza outros e abre canal para outros. E vê que dá para falar de coisas que não sejam fazer uma comédia escrachada, tá certo? E você começa a trazer um público diferente para o cinema. É isso que eu adoraria conseguir. O cinema brasileiro acho que é extremamente complexo, né? E não tem você não tem um estilo, você não tem um gênero, você não tem nem não tem categorias assim tão estabelecidas para colocar. A única que a gente vê como gênero sendo colocado aí e sobrevivendo comercialmente quanto tal é a comédia, né? Porque a gente não consegue transitar no thriller, a gente não tem conseguido transitar no terror, né? Esses gêneros mais clássicos, ou coisa assim. E a gente sempre opera pelo drama, né? E os dramas que a gente geralmente constrói, eles são narrativas um pouco mais fechadas, ou coisa assim, não são tão comunicativas. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem um desafio enorme. Eu acho que tem filmes ótimos por aí, né? Tem sido lançados filmes excelentes que, apesar de serem muito bons, não têm conseguido achar o seu público porque o mercado está extremamente fechado, né? E também porque não tem eu acho que não tem uma vontade dos distribuidores de arriscarem nesse sentido. Então a gente está sempre querendo uma coisa que venha pronta, né? Porque na verdade o costume deles é receber o produto pronto que vem de fora. E ele já vem de fora pronto, já vem com uma campanha pronta, ele já vem com os testes de audiência feitos, quer dizer, ele já vem tendo passado por todo esse processo que a gente não tem aqui. E a gente não consegue estruturar isso porque somos pequenos, né? Temos pouco dinheiro, fazemos filmes pequenos sim, né? Quer dizer, um filme de R$1,5 milhão entendeu? É o BO do BO, né? E assim, e com esse tipo de valor, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer muitos para acertar alguns. A gente não consegue ter dinheiro para provar, testar antes de começar a entrar nesse processo, né? É claro que lá também, se você pegar o mercado independente americano, estrangeiro, assim, está morrendo, né? A tendência é acabar o mercado de cinema independente. O cinema vai ficar para aqueles 10 blockbusters, 15 blockbusters, né? E o resto vai morrendo, ficando cada vez mais inviável de entrar em produção.
A gente tem a oportunidade aqui de mudar isso, né? Assim como teve a lei do cabo, se a gente conseguir regimentar esse mercado, talvez a gente consiga alavancar isso também, né? Porque eu acho que não é falta de ter o que falar. E eu acho que a população quer muito ver, escutar, mas precisa achar a forma de falar e de chegar lá. É isso.